aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos aprender sobre razões. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, lá na página 3 nós vamos começar a analisar o conceito de razão. Com o aumento da população nas cidades, um dos grandes problemas enfrentados é a produção diária de lixo. A tabela a seguir mostra as estatísticas sobre os resíduos sólidos urbanos, o RSU, coletados em 2018 nas 5 regiões do Brasil. E a população brasileira dessas regiões nesse período, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na última coluna consta a quantidade de lixo diário por habitante. Pessoal, nós conseguimos analisar então a região norte, nordeste, centro-oeste, sudoeste, sul e o Brasil ao todo. A população então em 2018 dessas regiões e do Brasil, o RSU, que é as toneladas dia, e depois aí a quantidade de lixo diário por habitantes, que é quilo por habitante, certo? Analisando tudo isso, então nós conseguimos aí os dados na tabela. Na região centro-oeste, a produção diária do lixo era de 14.941 toneladas, que equivale aí, fazendo a transformação em 14.941.000 quilos de lixos produzido. Observe também o número de habitantes em 2018. Dessa região era de 16.085.885 pessoas. Como o terceiro valor da tabela ali, 0,9288 foi obtido, pessoal, observe que o último dado, ele é dado por quilo barra habitantes. Então, nós fizemos a divisão aí da quantidade de lixo produzido diária dividido pelo total de habitantes. Isso mesmo. Complete a tabela com a quantidade diária de lixo produzida por habitante em cada região e no território nacional. Pessoal, então vamos começar a analisar. Eu tenho que fazer a divisão de toneladas dia por população? Não. Temos que tomar muito cuidado. A quantidade de lixo diária é dada por quilo dividido por habitantes. Então, eu tenho que transformar o RSU em quilos. Basta multiplicar todos por 1.000. Isso mesmo. Então, multiplicando 13.069 por 1.000, fica 13.069.000 quilos dias. No Nordeste fica 43.763.000 quilos dia. No Centro-Oeste, 14.941.000 quilos dia. No Sudeste, eu tenho 105.977 quilos dia. E no Sul, 21.561.000 quilos dias. E no Brasil, eu tenho 199.311 quilos dias. Fazendo então essa divisão aí, na região norte, a quantidade de lixo é 0,7188. Na região nordeste, fazendo a divisão então do RSU pela população, eu tenho 0,7710. Na região sudeste, fazendo a divisão do RSU pela população, eu tenho 1,2082. Na região sul, eu tenho 0,7246 e no Brasil inteiro temos 0,9560. Pessoal, analisando então todos esses tópicos, nós temos algumas questões. De acordo com as informações apresentadas, responda as questões propostas.
Qual é a região onde a população de lixo por habitante é maior? Nós conseguimos observar que é no Sudeste. Isso mesmo, que é 1,2082 kg por habitantes. Qual é a produção média de lixo por habitantes no Brasil? É 0,9560 quilos por habitantes. O que significa o resultado obtido no item anterior? Que a cada habitante no Brasil produz em média aí 0,9560 quilos de lixo diariamente. Os valores que você calculou, então, nós conseguimos observar que eles foram obtidos através de uma razão. Galera, a razão, então, nada mais é que uma fração, ou se não, uma divisão do nosso numerador pelo denominador. Uma coisa importante, o nosso denominador ele tem que ser diferente de zero. Para enriquecer ainda mais o seu estudo, você tem esse QR Code, no qual vai te trazer muito conhecimento. Pessoal, na página 4, vamos colocar em prática o que nós aprendemos sobre razão. Escreva uma razão na forma fracionária para representar cada uma das situações a seguir. Em um campeonato de futebol, um time venceu 5 dos 20 jogos que disputou. A razão entre os jogos vencidos por esse time pelo total de partidas é de... Galera, então eu tenho 5 de 20, ou se não, 1/4. O que nós fizemos? Fizemos a simplificação dessa fração. Podemos concluir, então, que a cada 4 partidas ele venceu uma. No bolo que Laura está preparando, são necessárias 2 xícaras de açúcar para cada 3 xícaras de farinha de trigo. A razão entre a quantidade de açúcar e a quantidade de farinha de trigo utilizada nesse bolo é de, então, é 2/3. A cada 2 xícaras de açúcar são necessárias 3 xícaras de farinha de trigo. Lucas trabalha em uma loja e recebe R$50 de comissão a cada R$2.000 em mercadorias vendidas por ele. A razão entre o valor das comissões recebidas por ele pelo valor das mercadorias vendidas é expressa por 50 por 2.000, simplificando aí eu tenho 5 por 200 e ainda simplificando um pouco mais fica 1/40. E isso quer dizer que a cada R$40 vendido, ele ganha R$1 de comissão. O carro de Valdir consome em média 3 litros de álcool a cada 24 quilômetros percorridos. Esse carro tem um rendimento em quilômetros litros de... Então, galera, 24 dividido por 3, que é igual a 8 quilômetros por litro. Em uma disputa de chutes a gol, de 50 chutes, Bruno acertou 30 e de 60 chutes, Fábio acertou 20. Considerando B como Bruno e F como Fábio, qual é a razão entre os gols marcados e os chutes de cada um deles deu? Galera, então vamos lá. Bruno, 30 de 50, simplificando 3 de 5. Já o Fábio, 20 de 60, simplificando 2 de 6, simplificando um pouco mais 1 de 3. Qual deles teve o melhor desempenho nessa disputa de chutes a gol? Justifique sua resposta. Pessoal, para compararmos então duas frações com denominadores diferentes, temos que encontrar frações equivalentes que fiquem com o mesmo denominador. Então, na fração 3/5, eu posso então representar com 9/15 e na fração 1/3, 5/15. Agora, como as frações têm o mesmo denominador, podemos fazer a comparação. 9/15 é maior que 5/15, ou seja, quem teve melhor desempenho aí foi o Bruno. Pessoal, algumas razões elas aparecem com maior frequência. Nos mapas, quando nós vimos sobre escala, nas velocidades, nas densidades demográficas. Observe o mapa, então, da região sudeste do Brasil. Pessoal, com uma régua, então, meça a distância entre as capitais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Qual foi a distância encontrada em centímetros? A hora que você fizer essa medição, vocês vão chegar aí a 3 centímetros. Se a distância real entre essas capitais é 420 quilômetros,
quantos quilômetros representa cada centímetro? Vamos pensar, se 3 centímetros é igual a 420, temos que fazer 420 dividido por 3 para encontrar quanto vale 1 centímetro. Então, cada centímetro mede 140 quilômetros, representa, né? Cada centímetro representa 140 quilômetros reais. Qual é a distância real em centímetros do Rio de Janeiro a Vitória? Galera, do Rio de Janeiro a Vitória é igual a 420 quilômetros, certo? E vezes 1.000 metros, porque 1 quilômetro, 1.000 metros é igual a 420.000 metros. Transformando ainda em centímetros, eu vou multiplicar por 100, que é igual, então, a 42 milhões de centímetros. Pessoal, escreva a razão entre a distância que está no mapa e a distância real entre as duas capitais na forma de fração. Em seguida, simplifique-as. Considere as distâncias em centímetros. Então, eu tenho que a cada 3 centímetros equivale a 42 milhões de centímetros. Simplificando, eu consigo encontrar que a cada 1 centímetro é igual a 14 milhões de centímetros. Galera, o que nós conseguimos concluir? Que a escala nada mais é que a razão entre o comprimento medido na representação dividido pelo comprimento real, certo? Galera, você já deve ter ouvido sobre velocidade média. Lá na página 8 temos uma ilustração sobre velocidade média. Nossa viagem de ida durou 6 horas. O Lucas falando então para a sua amiga. Quantos quilômetros percorremos? Foram 5.400 quilômetros sem paradas. Nossa, se fôssemos de ônibus, levaríamos alguns dias para chegar. Pessoal, qual é a velocidade média atingida pelo avião nessa viagem? Então vamos lá. 5.400 quilômetros, 6 horas de viagem, eu vou dividir para saber quantos quilômetros por hora esse avião aí estava percorrendo. Fazendo esse cálculo, então, eu tenho 5.400 dividido por 6 é igual a 900 km por hora. Como que a gente fez, então, para calcular essa velocidade média? Dividimos a distância pelo tempo percorrido na viagem, certo? E o que significa a velocidade média que a gente acabou de calcular? Percorreu, então, 900 km a cada 1 hora da viagem. Logo, nós conseguimos concluir que velocidade média é a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto. E por último, aí nós vamos falar em densidade demográfica. A densidade demográfica nada mais é que o número de habitantes dividido pela área territorial. Pessoal, observe a tabela a seguir com as informações do censo de 2010, página 10 do seu livro didático. As informações sobre as capitais da região norte. Então, nós vamos calcular aí a densidade demográfica. Relembrando que acabamos de ver que a densidade demográfica, ela é aí a razão entre o número de habitantes e a área territorial. Logo, a capital, então, Belém, no Pará. Lembrando, então, que a densidade é a razão entre o número de habitantes pela área territorial, a gente tem, então, essa divisão. Essa divisão é igual aí a 1.315,26 habitantes por quilômetros quadrados. Lá em Porto Velho, calculando então a densidade demográfica, fazendo aí a nossa razão, nós temos aproximadamente aí 12,57 habitantes por quilômetros quadrados. E Manaus, fazendo então a densidade demográfica, nós vamos fazer então a razão entre a população pela área e temos aí aproximadamente 158,6 habitantes. Pessoal, é importante que vocês entendam esse conceito de densidade demográfica, que ele é relacionado aí à razão entre o número de habitantes pela área territorial. Galera, para concluir então
temos algumas atividades. Essas atividades estão na página 5, atividades 3 e 4, página 10, atividade 5. Se você está sem o seu material, não se preocupa. Essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!